Em julho de 1978, nasce em Londres Louise Brown, o primeiro bebê de proveta. A menina foi concebida graças ao trabalho de um biólogo e um ginecologista que realizaram um sonho de longa data. Este foi o pontapé inicial para a reprodução assistida. Hoje, quase 30 anos depois, muita coisa mudou. Estudos e pesquisas foram desenvolvidos e técnicas aperfeiçoadas. A luta de quem quer ter um filho e não consegue ficou mais fácil graças aos avanços da ciência. Um dos diferenciais dos tratamentos de fertilizações realizados pelos médicos é a disponibilidade do aparelho Super X, sigla em inglês para injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Quando outros equipamentos ampliam o espermatozoide em até 400 vezes a dimensão normal, o Super X amplia a célula em até 10.000 vezes, possibilitando uma melhor seleção dos espermatozoides a serem utilizados nos tratamentos. O Centro de Medicina Reprodutiva é o único do Norte e Nordeste a possuir equipamentos de última geração e é uma das clínicas mais bem aparelhadas do país e da América Latina na reprodução assistida. Mais ou menos 10 anos atrás, uma década atrás, um grupo de jovens médicos, um pouco, talvez até pela juventude, mas também por querer buscar coisas mais ousadas na medicina reprodutiva, começaram a se reunir e, por um conjunto de fatores, decidiram por ir atrás de centros mais avançados que já existiam no mundo para poder montar aqui um centro de fertilização in vitro, um centro de fertilização assistida. Então, também por uma outra conjunção de fatores, nós acabamos por fazer uma parceria com o professor César Aragona, que, à época, ele era professor da Universidade de Roma, da Universidade de La Sapienza. E esse contato com o professor Aragona foi muito proveitoso para todos nós. Através de uma parceria que se estabeleceu por um bom tempo, por mais de 5 anos, onde houve uma troca de tecnologia e de conhecimento, nós conseguimos implementar aqui o primeiro centro de fertilização in vitro, visto que já existiam centros ligados à infertilidade, mas centros que faziam apenas inseminação. O primeiro bebê de proveta foi concebido de uma forma extremamente interessante. Para você ter uma ideia, alguns fatos da história, né? A gente preparava as pacientes aqui, induzia com os medicamentos, ligava para o professor para saber qual a próxima dose e ele chegava com todos os equipamentos. Chegava com meio de cultura, chegava com catéter de transferência de embrião, chegava com agulha, chegava com um biólogo. E assim, eu me recordo demais, o primeiro grupo de pacientes que nós fizemos eram 7 pacientes e dessas 7, 3 engravidaram. Infelizmente, 2 abortaram e uma, a gravidez seguiu adiante. Isso culminou no nascimento de uma belíssima menina, que hoje é a Vitória. A clínica dispõe ainda de todos os ambientes laboratoriais e cirúrgicos com estrutura de sala limpa, também denominada sala classificada, que assegura um ambiente livre de contaminação com filtragem contínua e troca de ar até 150 vezes por hora. Aqui nessa clínica há uma preocupação especial no sentido de evitar qualquer tipo de contaminação. Para se ter uma ideia, nós vamos agora entrar no laboratório, mas antes disso, nós vamos ter que trocar de roupa 2 vezes. Por que tanta preocupação, doutor? É isso mesmo, Nelson. A preocupação com a limpeza aqui, ela é extrema, chega realmente aos extremos. Como eu estava comentando contigo, aqui nós temos, se você quiser saber, quando eu limpei o cabo do telefone lá no laboratório, eu tenho que ter anotado. Tem que estar justificado e anotado lá que dia e que periodicidade tem que ser limpo. A preocupação realmente é extrema. Para você ter uma ideia, nós fomos atrás dessas novas tecnologias e hoje nós temos incorporado aqui ao nosso laboratório a chamada sala 100. O que é uma sala 100, para vocês terem uma ideia? É um ambiente onde o ar é extremamente puro e que possui menos de 100 partículas por metro cúbico de ar. Claro que a gente fala de partículas, pode ser células escamadas da pele, ou seja, eu não posso entrar desta forma no laboratório. Eu tenho que estar totalmente protegido para não contaminar o ambiente e, obviamente, contaminar o meio que pode estar o embrião.
Então, uma sala 100 tem menos de 100 partículas por metro cúbico. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso, um laboratório comum chega a ter mais de 5 milhões de partículas por metro cúbico. Isso só foi conseguido graças a um sistema poderoso de filtragem de ar, onde o ar injetado dentro do laboratório passa por vários estágios de filtragem. Ele passa, na verdade, por 4 estágios. Tem um filtro chamado filtro de partículas grossas, são partículas maiores. Tem um filtro de partículas finas, são partículas menores. E tem um filtro de carvão ativado. Esse filtro de carvão ativado eu considero assim o mais importante, porque ele filtra os odores do meio ambiente. E a gente sabe que estireno, tolueno, todos esses componentes aromáticos e derivados do petróleo que tem no ambiente externo são extremamente prejudiciais aos embriões. Então, todo o ar que entra no laboratório inicialmente passa por esse estágio de filtragem. É por isso que a gente conseguiu, isso é certificado por empresas de fora, por isso que a gente conseguiu ter a chamada sala 100, extremamente limpa onde ficam os embriões. Quando o sonho vem multiplicado, as técnicas de reprodução assistida trazem uma peculiaridade. Nesses casos, a gravidez múltipla é muito comum. Como o procedimento é muito caro, os médicos optam por implantar mais de um embrião para garantir o sucesso do tratamento. Mas quem se esforça para ter um filho não se importa em ver o trabalho multiplicado. O Brasil é um dos países do mundo com maiores taxas de gravidez múltipla. Mais de 25% das gestações por fertilizações in vitro ou inseminação resultam em gêmeos, trigêmeos e, mais raramente, quadrigêmeos e quíntuplos. A principal explicação para esse alto índice de múltipla gestação é que os casais se tornam cada vez mais ansiosos diante de tentativas sem sucesso e querem aumentar as chances de engravidar implantando o máximo de embriões no útero ou induzindo produção de muitos óvulos nos casos de inseminação. E devido a limitações financeiras, preferem correr o risco da gravidez múltipla do que o da não gravidez. Quando a gente faz os tratamentos de reprodução assistida, a fertilização in vitro e a inseminação intrauterina, existe um estímulo ovariano para que a mulher produza mais de um óvulo. Normalmente a mulher ovula só um óvulo por mês, mas nos tratamentos de reprodução nós utilizamos medicações injetáveis chamadas de gonadotrofinas, que elas estimulam a produção de vários óvulos. Com isso, se vários óvulos forem fertilizados, você tem um risco maior de ter uma gravidez de mais de um bebê, de gravidez múltipla. Bom, essa é uma preocupação que existe dentro dos tratamentos. A gente, na realidade, tem que considerar a gravidez múltipla como uma complicação do tratamento, apesar de que, às vezes, os casais até a desejam. São casais que, às vezes, estão muito sofridos, tentando engravidar há muito tempo. Então, para eles, se vierem, por exemplo, 2 bebês, muitas vezes é uma bênção, não é nem uma complicação. Os casais precisam conscientizar de que a gravidez múltipla é de risco. Pode provocar na mãe diabetes gestacional e alto risco de parto prematuro. A gente, como médico, a gente sempre tem que alertar dos riscos da gravidez múltipla, né? Principalmente quando é gravidez de maior ordem, como trigêmeos ou quadrigêmeos, que normalmente resultam em prematuridade muito grande. Então, o bebê pode nascer muito prematuro. Então, o que acontece? A gente trabalha para que exista uma gravidez única. A gravidez de um bebê saudável é essa a nossa intenção. Se acontecer o fato de vir mais de um bebê, que seja uma gravidez dupla, uma gravidez de 2 bebês, que a gente chama de gêmeos, que normalmente é uma gravidez que dá para levar o pré-natal de uma maneira relativamente tranquila, apesar de que mesmo nesses casos o bebê vai nascer um pouquinho prematuro. Bom, a partir daí, trigêmeos, quadrigêmeos são casos que a gente procura evitar o máximo possível. Já para o bebê, ocorre o problema da prematuridade, comum nesse tipo de gestação, associada à má formação dos órgãos, disfunções neurológicas e maior suscetibilidade a infecções hospitalares. Especialistas de todo o mundo preveem que a gestação de 2 bebês ou mais tende a se tornar mais um indicador de desenvolvimento. Quanto maior o índice de gravidez múltipla, pior estará o país no ranking de desenvolvimento quanto à saúde reprodutiva de sua população.